Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. É hoje amanhã de sexta-feira, bom contar convosco desse lado, seja um ótimo dia, também perspectivas de um bom fim de semana. Este é o tal dia da semana em que temos o Pela Sua Rica Saúde. Sempre com profissionais de excelência que connosco vêm partilhar extrema importância, informação para todos aí em casa. Esta semana contamos com a colaboração da doutora Vera Pereira, ela é psicóloga e vem falar connosco no âmbito aqui do grupo GASMI, de Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, do grupo e vem através do Centro de Saúde, e o tema que nos propomos hoje abordar aqui é a importância da educação para os valores. Doutora Vera, bom dia. Muito bom dia. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira para si também. Para todos lá em casa. Ouvintes, todos exatamente. Estão lá em casa. É verdade, continuamos a ter, diremos que este grupo GASMI proporcionar aqui informação, é o objetivo que se quer, proporcionar mais informação e levar aqui da nossa parte os conteúdos a quem de direito sobre estes importantes temas. A importância da educação para os valores, isto aqui são alguns recadinhos também. Como referiu anteriormente, não é? O GASMI, portanto, é o Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil, e nós trabalhamos com crianças dos 3 aos 13 anos com problemas emocionais e comportamentais, e tentamos, sempre que possível e necessário, fazer a ponte com estruturas da comunidade, portanto, e também com as famílias destas crianças, porque não é possível trabalhar as crianças sem trabalharmos as famílias. Então, a sessão 2 será mais uma das nossas sessões mensais, não é? Dirigidas à comunidade, e cujos temas, portanto, há toda uma diversidade de temas que consideramos pertinentes abordar, mas que estão relacionados todos com a promoção do desenvolvimento global saudável das nossas crianças, não é? E não deixa de ser diferente também aqui a importância da educação para os valores. Este é um tema também essencial na formação, no desenvolvimento integral da criança. Esta educação faz-se na escola, claro, mas sobretudo na família, não é? Precisamente. É suposto a escola apoiar a família, não é? E não o contrário, claro. neste ponto. Como? Através dos exemplos. Essencialmente através dos exemplos que os adultos dão em coisas tão simples, como por exemplo a forma como agem perante as situações que vão acontecendo no dia-a-dia. E é muito importante que esta educação seja feita de forma consistente, pois são os valores da criança, do adolescente e depois mais tarde do adulto, que dão direções e orientações de como ser, de como se comportar, de como se relacionar e também como expressar as capacidades, as competências que têm e os potenciais, não é? Que de alguma forma é o que vai permitir com que a criança futuramente concretize os seus projetos e ideias. Os valores são muito importantes porque, não é? O porquê desta importância exatamente, da educação para os valores, sim. Porque fundamentam as nossas atitudes, claro. Influenciam as nossas escolhas, estão na base dos nossos comportamentos pessoais e sociais. E também tem uma influência muito importante no desenvolvimento da nossa personalidade e na forma como nos relacionamos com os outros e com o mundo. É precisamente a partir dos valores pessoais que cada pessoa se rege, aí está. E se comporta de uma determinada forma. Os valores segundo os quais fomos educados, como por exemplo o respeito, a solidariedade ou a ajuda ao próximo, são os pilares que irão sustentar a maioria das opções que iremos tomar ao longo da nossa vida. Não é? E posto isto, se calhar agora quem nos está a ouvir está a pensar, queria saber, não é? Quais é que são, exatamente, não é? esses Quais mesmos, é que são esses valores? Mesmos, Claro que, como em tudo, não existe uma receita universal, mas há alguns valores, porque cada um de nós, não é, tem a sua própria hierarquia de valores. Nós não consideramos, claro. Não é, todos os mesmos aspectos como sendo os mais importantes. A hierarquia, ou seja, a forma como nós organizamos, como nós priorizamos, vem da educação que cada um teve, não é? Da personalidade de cada um, das experiências que vai tendo. Pronto. Então, os valores são vários, não é? Eu trago-vos aqui alguns de uma forma breve, claro, não é? Sim. De forma a que possam ser incutidos neste cuidado de educação para os valores das nossas famílias, que, como referimos há pouco, portanto, têm um papel fundamental, não é? No desenvolvimento das suas crianças.
Um dos valores que vos trago, para refletirmos em conjunto, é a honestidade. Pois é. Ora, a honestidade é um valor fundamental, não é? Para o convívio social, em qualquer fase da vida. Por isso, na infância, não é diferente, nem na adolescência. Podemos pensar que é uma característica instintiva do ser humano, não é? E sabemos que não é simples ensinar uma criança a ser honesta. Existe muito tempo, conversa, e principalmente existe ser um exemplo de honestidade, não é? Se quisermos ir buscar uma situação corriqueira, por exemplo, a forma como os adultos lidam com a criança quando esta leva um objeto que não é dela para casa, como um brinquedo da escola ou da casa de um coleguinha onde foi brincar. Esta é uma situação recorrente, não é? Mas é uma situação que não demonstra que a criança seja desonesta, mas sim que ainda não tem um entendimento correto sobre propriedade. Sim. E os pais, ao mostrarem que aquilo não lhe pertence, devem utilizar esta situação como uma ferramenta educacional, ou seja, criar a situação para que a criança possa devolver o brinquedo, assumir o ocorrido, com pedir desculpas, por exemplo, à professora ou ao coleguinha, não é? Claro, Consoante a situação tenha decorrido. Se calhar outro aspecto importante a trazermos também terá a ver com o amor próprio. Na infância, aprender o valor próprio é muito importante, porque há uma relação direta com a construção da autoestima da criança, com a autoconfiança que a própria criança vai desenvolvendo. Gostar de si próprio, É gostar de si próprio e sentir-se capaz, não é? E sentir-se suficiente. Porque o que é facto é que tudo isto, não é? É a partir desta construção que ela tem, não é? A nível da sua autoestima, da sua autoconfiança, que ela desenvolve as suas capacidades e que desenvolve a aptidão de conviver com os outros também. Para incentivar o amor próprio desde cedo, os pais devem elogiar e incentivar quando a criança tem atitudes bondosas e corretas. Claro que é importante sempre valorizar também as tentativas da criança numa determinada situação e não apenas resultados. E, não menos importante, é corrigir o comportamento quando o contrário acontecer, não é? Ou seja, se houver uma situação em que a criança age de forma menos correta. A escolha é outro desafio comum ao educar uma criança. O que é isto da escolha? É deixar claro que nem sempre se pode ter tudo o que se quer. Aí está. Por isso, uma forma dos pais passarem este valor é proporcionar, por exemplo, exercícios de escolha, seja em relação às vontades emocionais, seja no que respeita à necessidade de ter objetos físicos, como, por exemplo, brinquedos. Pois é. Não é? Muitas vezes há alguma tentativa de compensação por parte dos pais, não é? Por algum tempo que não estão totalidade de tempo. Exatamente. Sim. Mas é importante, portanto, desenvolverem-se alguns exercícios neste sentido, para que isto realmente possa ser desenvolvido, não é? A criança deve escolher o que mais lhe agrada e lidar com a frustração também de ter perdido as outras opções. Claro. Apesar de não ser simples para crianças muito, muito pequenas, nem para os pais, não é? Que sucumbem rapidamente ao choro e às birras, os pais devem ser firmes. Porque este valor, não é? será de grande valia no seu desenvolvimento, pois a criança será exposta a todo o tipo de situações, este tipo de situações muitas vezes ao longo da vida. Nós não somos dia a dia. Exatamente. Está. Claro que sim. O autocontrole, penso que também é um aspecto importante onde devemos colocar algum foco, não é? É um valor que complementa a escolha, sendo fundamental na reação da criança aos conflitos que surgem corriqueiramente, não é? No convívio social. E é por meio deste que os mais pequenos descobrem quais é que são os seus limites e entendem a importância também de respeitar as regras. Ora, como a maioria dos valores, não é algo que seja muito simples de ensinar. Envolve muita resiliência dos pais para lidar com birras, manipulação emocional. Por isso é fundamental conversar com a criança sempre que notar um comportamento errado, evitando ignorar e exigir que haja uma reparação, correção, como por exemplo através de um pedido de desculpas. Outro valor que consideramos importante para integrar, não é, no âmbito desta educação para os valores, é o respeito.
diferente do que possamos à primeira vista pensar. O ensino de respeito na infância é mais do que obedecer aos pais. É muito importante no convívio com os mais velhos, com os animais, com a natureza, com quem é diferente de nós. Aí está. E para isso a criança é necessário que seja inserida em cenários onde tenha contacto com exemplos práticos do que é respeitar. Não é? Aqui também o exemplo é o melhor caminho. Sim. Para que a criança aprenda de facto como é importante exercer esse valor em qualquer situação. Ou seja, por exemplo, se os pais falam mal de outras pessoas em frente à criança, não há como esperar que a criança não faça o mesmo. Aí está. Por isso é fundamental chamar a atenção da criança quando, não é, os pais presenciarem qualquer tipo de desrespeito da sua parte. Outro aspecto que vos trouxemos aqui neste âmbito tem a ver com a flexibilidade. Okay. Portanto, integrar isto também. Porque independentemente da fase de vida, ter flexibilidade, não é? A flexibilidade é o oposto da rigidez. É, não é? exato, Portanto, sim. Ser flexível, a gerir situações de conflito, encarar as situações, não é? Mesmo quando algo não sai como previsto, é fundamental para se viver em sociedade. Por isso as crianças devem ser ensinadas sobre a importância de serem flexíveis desde cedo. Infelizmente, não é? Ou felizmente, porque se calhar também não era todo positivo, nem sempre as expectativas que têm serão cumpridas. Claro. E agir educadamente, mesmo diante dessas situações, é fundamental. E, novamente, a forma como os pais reagem torna-se a principal ferramenta de ensino, já que não adianta falar, não é? Algo que o próprio adulto não faz diariamente. Evitar perder a paciência quando acontece algo que não lhe agrada e ter tolerância é fundamental, não é? Além disso, verbalizar exemplos de como gerir situações de conflito também é importante. Um exemplo disto, por exemplo, é errar uma receita, não é? E demonstrar à criança que podemos consertar a situação de uma outra forma, não é? Sem a transformar num problema. Sim. De uma maneira muito simples. Pronto. A humildade, não é? A humildade talvez seja outro dos valores, não é? Parece que transversais, que assume aqui uma importância fulcral. Um dos tópicos que já abordámos anteriormente, portanto, é o amor próprio, que às vezes até é confundido por arrogância, não é? Claro. Por muitas pessoas. Isto até pode ter algum fundo de verdade. Quando não há o ensino da humildade, não é? Que estávamos aqui a falar. Sim. Não adianta muito a criança crescer com autoestima se não há uma consciência em relação às suas obrigações com o mundo. Portanto, e ser humilde é colocar-se numa posição que não seja nem acima nem abaixo de quem quer que seja. É olhar para todas as pessoas com igualdade, respeitar o próximo, mas também sem se deixar desrespeitar, não é? Portanto, temos aqui uma série de valores que se complementam, não é? E que se potenciam uns aos outros. Então, e como é que se ensina isto? Novamente com o exemplo, não é? Claro, sim. Se os pais demonstrarem respeito por pessoas de qualquer classe social, de qualquer religião, raça, sexo ou formação, a criança tende a crescer sem se espelhar nessas diferenças e entende que somos todos iguais. A empatia é outro valor fundamental para se ensinar às crianças e que complementa também muitos outros, não é? O que é isto da empatia? É o termo que damos já à capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, que traz um ensinamento valioso que não devemos fazer aos outros, não é? Aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem a nós. Exato. Exercer este sentimento em atitudes diárias é algo grandioso e que evita muitas coisas desnecessárias. E da mesma forma que não devemos agir, também não devemos minimizar a dor alheia e sim ser solidário às emoções das outras pessoas. Ao ser criada numa atmosfera em que a empatia é uma regra, dificilmente a criança não carregará esse valor com ela. E trago-vos aqui também mais 2 sugestões, não é? Ok, bem-vindas. Também transversais, que são a responsabilidade e a bondade. A responsabilidade, quando falamos dela, se calhar aparece como um dos pontos, não é? Mais importante da vida adulta. Mas apesar de ser uma palavra que aparentemente tem uma relação mais estreita com as obrigações da vida adulta,
A responsabilidade é um valor que podemos ensinar desde cedo. Não é? É algo inato a situações simples do dia-a-dia, como saber o que deve fazer, por exemplo, os trabalhos de casa, ajudar a cuidar de um animal de estimação, da família, arrumar os próprios brinquedos. E desta forma a criança deve entender que há consequências quando um ato que deveria ser cumprido não for feito. Assim ela aprende a tomar essa responsabilidade para si e não se torna um adulto que não entende as consequências, não é, das suas atitudes. Aí está, A bondade, pronto, para finalizar estas sugestões que trouxemos, esta lista, não é, de sugestões que trouxemos de valores no meio de tantos, porque era impossível trazê-los todos, não é? A bondade vem também como um valor fundamental para ensinar as crianças. Muitos afirmam que é algo que nasce com o ser humano. Sim. Mas também pode e deve ser demonstrada em atitudes dos pais. Trabalhado. Exatamente. Sim. Quando a criança é inserida numa realidade onde há uma tendência de todos para fazer bem ao próximo, ela também acompanhará, não é, esta tendência, este sentimento, e terá uma conduta mais amável no decorrer da vida. Então, posto isto, se calhar é importante refletirmos, não é, que o contexto onde nascemos e crescemos influencia todo o nosso percurso de vida, pois tem um impacto no modo como olhamos para os outros, para a sociedade e até para nós próprios. Ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, cada um de nós estabelece os seus valores fundamentais, bem como a hierarquia dos mesmos, não é? Claro. Como falávamos há pouco, que nós não temos, nem temos que ter todos, não é? Nem os mesmos valores, nem a mesma hierarquia desses valores. E é segundo esta hierarquia que cada um de nós irá orientar as suas escolhas, o seu modo de agir e de reagir perante o mundo. E o modelo mais comum que podemos observar é a transmissão de valores através do exemplo. Seja em casa ou na escola, o educador deve esforçar-se para ter um comportamento adequado, para que possa ter um contributo positivo na vida daquela criança que acabará por vê-lo como exemplo. A criança deve ser capaz também de construir a sua própria hierarquia de valores, mesmo que esta não seja exatamente igual à de quem a educa. Para tal, o que é importante? É importante promover situações de ponderação e de reflexividade para determinada situação, para que a criança ou adolescente reflita sobre os vários prós e contras e a partir daí decida qual é a melhor opção a tomar. Também é importante fazer com a criança um trabalho que a ajude a identificar-se com determinada situação e a fomentar que esta consiga expressar os seus sentimentos em relação a isso. Então, como já foi anteriormente dito, os valores devem ser transmitidos através do exemplo, não é? Aí está. Sendo ainda muito importante que as famílias ajudem as suas crianças e adolescentes no processo de análise de vivências, apoiando-as na reflexão das consequências, não é, de determinado comportamento, tanto para si como para os outros, de forma a que elas possam escolher o melhor comportamento a adotar. A grande educação que se dá aos filhos sobre quais os valores a adotar, como se relacionar consigo mesmo e com os outros, é essencialmente vivendo de determinado modo, não é? Esta vivência é um modo mais convicto. O ditado popular, faz o que eu digo, não faças o que eu faço, não é de todo, todo o modelo de transmissão de valores mais benéfico para a criança. Pois o exemplo é de facto o que nos marca. O exemplo marca-nos muito mais do que a oralidade. As crianças aprendem com maior frequência aquilo que vivem do que aquilo que lhes é dito, não é? Se estiverem constantemente perante exemplos menos bons, vão acabá-los por tomá-los como bons, pois é a realidade que vivem, ou seja, é a realidade conhecida. E acabam também por normalizar determinados comportamentos que não devem ser normalizados, como por exemplo a violência. Aí está, pois é. E falando aqui em violência, não podemos também deixar de referir que abril é o mês de prevenção dos maus-tratos infantis. Sendo que maus-tratos, lá está, não é só bater, não é? Aí está, apesar dessa ser muitas vezes aquela ideia primordial que aparece. Mas maus-tratos são todas as situações, quer constituam agressões ou omissões, quer sejam visíveis ou não, não é? Porque muitas vezes os maus-tratos psicológicos não são visíveis, nem a negligência, e colocam em causa a integridade da criança, quer a nível físico, psíquico ou emocional, com consequências óbvias ao nível do seu desenvolvimento global. Relembro ainda que temos muitos tipos de maus-tratos, nomeadamente os maus-tratos psicológicos, emocionais, abandono, os maus-tratos físicos, que são os mais conhecidos,
A violência sexual, aqui aproveito também para fazer um pequeno apontamento, que não é necessário haver penetração para haver violência sexual. Portanto, basta... podemos falar, por exemplo, de toques intencionais desapropriados, de exibição de pornografia, de masturbação em frente à criança, de exibição dos genitais. Portanto, não tem que haver necessariamente, não é, um ato de consumação. Constitui também maus tratos a exposição à violência interparental, que infelizmente é um fenómeno muito presente no nosso contexto, com consequências muito nocivas para as crianças. E também negligência, não é? Como falamos há pouco, não é só de agressões, mas também maus tratos são também omissões, ou seja, é também o que falta. Sim. E quando tal acontece, por norma, é visível porquê? Porque é alterado, não é, o funcionamento padrão daquela criança. Como? Portanto, através de várias perturbações desse funcionamento padrão, nomeadamente através de perturbações da alimentação, do sono, de comportamentos desviantes, do aparecimento de medos. E quando isso acontece, é importante nós acolhermos tanto quanto possível essa situação. Claro que devemos também verificá-la cuidadosamente, não é? Recolher informação de várias fontes e confirmar se existe evidências de maus tratos. Depois temos, obviamente, algumas estruturas na comunidade, exato, não é? sim. A que se podem dirigir de forma anónima, portanto, e reportar a situação, nomeadamente o núcleo de apoio às crianças e jovens em risco, não é? E temos também a CPCJ. Aí está. Portanto, são estruturas que estão instaladas. O ideal é que, no fundo, tenhamos as crianças saudáveis em crescimento harmonioso e voltando com todos esses valores que deverão ser o exemplo positivo da parte dos familiares, não é? Exatamente, o exemplo é a forma, e penso que será um dos aspectos importantes a termos aqui. Fundamental. O exemplo é a forma mais forte de transmissão de valores e comportamentos. Portanto, vamos todos querer crianças mais fortes, mais resistentes, mas, como alguém diz, com bom íntimo, não é? Com bom íntimo. Os valores aqui espelhados neste apontamento da doutora Vera Pereira, que é psicóloga, está no Centro de Saúde e que connosco veio partilhar nesta manhã precisamente este trabalho que é feito pelo GASMI, Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil. Doutora Vera, muito bom, obrigada. Eu acho que cada um deve refletir lá em casa se acha que realmente são os melhores exemplos que diariamente dá às crianças que o rodeiam. Obrigada, e que este seja também um espaço de reflexão e de mudança para quem nos ouve, porque é essencialmente essa a missão, não é? Destas sessões que o GASMI desenvolve mensalmente, é levar, não é? Chegar à comunidade, levar alguns pequenos apontamentos, mas que podem fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. Será caso dizermos que em maio nos vamos encontrar de novo? Assim será. Até maio, então. Até maio, já está logo ali. Doutora Vera, muito obrigada, boa sexta-feira e um bom fim de semana. Obrigada a nós. Até maio. Até breve. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.